Boa noite, amigos e amigas. Mais uma vez chegamos aqui para vocês com o nosso Futebol Hoje, seu resumo semanal de notícias do mundo do futebol. A gente traz o que? Mastigadinho, só o filé mignon do que aconteceu no futebol na última semana. Amigos, não se esqueçam. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, toda semana um vídeo diferente para vocês e divulguem o canal, meus amigos, que estamos na crescente. É ou não é, Pedrão? É isso aí, se inscreva-se no canal. Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Isso sim. E um bom Dia das Mães a todos. Aproveitando o gancho de Pedrão, um excelente Dia das Mães a todas as mães desse Brasil, desse Rio de Janeiro e de todo lugar. Um feliz Dia das Mães abençoado a todos e um início de semana ainda melhor. Vamos lá, Pedrão. Começando o futebol dessa semana, no pique, no gás. Acabou de terminar, Vasco 0, Santos 1. Pedrão, vou te passar as informações aqui para te perguntar sobre o jogo e sobre a posição do Vasco. Vasco hoje ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro e está com 6 pontos, a 2 pontos da zona de rebaixamento, em que o primeiro rebaixado seria o Cuiabá, com 4 pontos. O Vasco tem 6 pontos em 6 jogos, Pedrão. Vamos lá, a gente tem que ser coerente. O Vasco fez até um bom campeonato carioca, né? Conseguindo aí chegar nas semifinais e tal. E o time estava aguerrido, estava focado. O que tem acontecido com o Vasco? Ele vem aí de 2 derrotas. Primeiro, duas perguntas e uma para você poder discorrer. A primeira, eu queria que você falasse para os amigos vascaínos e amigas como é que foi o desenho do jogo hoje, Vasco 0, Santos 1. E o segundo, o quê? Que você discorresse a respeito de o que você está achando do Vasco nesse momento, que é um time que só joga o Campeonato Brasileiro. Boa noite a todos. Vinícius, olha só, o Vasco vinha numa crescente. Até que, para te ser sincero, eu não entendi o que aconteceu com o Vasco. Por quê? Porque o Vasco, ele veio assim, mostrando um meio de campo mais pegador, com mais conjunto. De repente o Vasco começou a ficar jogando muito truncado, sem golpe rápido para o ataque. E ficou um time assim, não sei se ele manteve, desanimou. Eu acho que o Vasco tem que retomar. Hoje contra o Santos, foi um jogo truncado. O Santos, não é que o Santos tenha jogado bola, mas não saiu uma jogada que eu esperava do Vasco, que eu queria do Vasco. Foi passando o tempo, o Santos fez aquele 1-0. No segundo tempo, a torcida vascaína, o Vasco lutou, os jogadores lutaram, mas não acharam o caminho do gol. Tentaram. Então acho que o Vasco precisa assim, acertar mais aquela do meio para frente agora. O problema do Vasco agora é o meio para frente. Se concentrar mais ali naquela, vamos dizer, no contra-ataque rápido. Na criação, né, Pedrão? Na criação e no contra-ataque. Não está acontecendo. O Vasco está jogando balãozinho para a área, tentando, mas tentando sem... Inclusive o Vasco hoje foi vaiado, né? Entendi. Eu não queria que acontecesse o jogo dentro de São Januário, um Santos, que é um time, para mim, um pouco limitado, e veio aqui no Rio e ganhou de 1-0 do Vasco. Presta atenção, Maurício. O Vasco precisa de motivação e voltar aquele time que estava se iniciando. Beleza, Pedrão, mas só pra gente fechar o Vasco aqui, eu quero te dizer o seguinte. Tudo bem que hoje foi um jogo de pouca inspiração, mas rapidamente pra gente poder passar para outro assunto. Pelo que você viu e vê do Vasco hoje, que só disputa o Campeonato Brasileiro, você acha que o Vasco ele pode correr o risco de ser rebaixado novamente ou não? Eu acho que rebaixamento é uma palavra difícil. Eu acho que o Vasco não deve ser rebaixado. Mas eu acho que o técnico do Vasco tem que abrir o olho, encostar mais esses atacantes para sair jogada, que hoje não saiu jogada, vascaíno. Perfeito, meus amigos. É isso, meus amigos. Essa é a análise de Pedrão, do Vascão, que infelizmente não vem aí de bons resultados, mas a gente espera que eles passem por cima e retomem a pontuação. Seguindo para vocês aqui o nosso futebol hoje da semana, não podemos deixar de falar
do time que realmente tem jogado o fino da bola. Esse sim, né, Pedrão? É verdade. O Fluminense vem de 2 vitórias, venceu o Cruzeiro na quarta-feira por 2-0, venceu o Cuiabá ontem por 2-0. O Fluminense fez as pazes com a torcida, então assim, já tem um tempo que o dinizismo, né, tem ganhado muitos adeptos e, ao que tudo indica, Pedrão, o Fluminense é um possível candidato a disputar os 3 principais títulos nacionais e o internacional, que é a Libertadores, nessa temporada, né, Pedrão? Pra gente não ficar repetitivo, Pedrão, rapidamente, onde você viu o jogo Cuiabá e Fluminense, fala um pouco sobre o jogo e as pretensões tricolores fala muito, mas fala um pouco sobre o Fluminense pra gente passar. Não, o Fluminense já é um time, assim, coletivamente, é um time que está crescendo, não para de crescer. O Fluminense já sabe o que vai fazer dentro do campo, sai o titular, entra o reserva da mesma forma. Joguinho ontem, como é que foi? É um ótimo time. O jogo ontem, o Fluminense jogou tranquilo. Não fez aquela grande partida que a gente costuma ver, mas fez uma partida tranquila, ganhou de 2-0, um golaço do Ganso, uma tramóia ali de troca de passe rápido. O Fluminense está jogando muito bem. Nino tem jogado muita bola, fez um golaço ontem também. Eu acho que o Fluminense é candidato aí às finais desses 3. Das 2 competições, a Copa do Brasil e Libertadores. Libertadores, né? E o Brasileiro. O Brasileiro, que é bom de Está disputando 3 competições e torcida tricolor, Fluminense, para mim, uma dessas ele vai levar. E detalhe, Pedrão, para a gente poder passar ao próximo assunto aqui, é o seguinte. Essa semana tem o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, Fla-Flu inédito. Fluminense e Flamengo nunca se encontraram na Copa do Brasil. E vou dizer mais, hein? Para os entendidos aí, Pedrão, que dizem que o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, se esse jogo tem favorito, o favorito é o Fluminense. Se vai ganhar ou não, a história é outra. Mas o favorito é o Fluminense. Pegando o gancho aqui, Pedrão, seguindo nosso futebol da semana, falando sobre o Flamengo venceu, mas não convenceu. Vem de 2 vitórias, ganhou do Goiás por 2-0 na quarta-feira, e agora, ontem, venceu o Bahia por 3-2. Você viu o jogo. Mais uma pergunta que eu te faço, Pedrão. Primeiro, o que você achou? Faz rapidamente o bate-bola do jogo Flamengo e Bahia ontem, da vitória por 3-2, e as pretensões flamenguistas na temporada. Primeiro tempo do Flamengo, fraco. Um goleiro chamado Matheus Cunha, muito fraco. E eu vou te dizer mais, cara. O Flamengo é aquele time que parece que o Flamengo está jogando como o que deu, dane-se. O time sem vontade, está jogando sem motivação. Esse time precisa levantar o astral. Você vê, o Flamengo fez 3-1 no Bahia ontem e depois eles fizeram 3-2 e só não empataram porque ficaram com 9. O Bahia com 9. 2 a menos? 2 a menos, o Flamengo parou de jogar, o Flamengo precisa se motivar, o Bruno Henrique está voltando, está tentando, está há muito tempo fora, a Arrascaeta também está longe da tua forma física, entendeu? Eu acho que a torcida do Flamengo tem que buscar, pedir a Deus para Gerson ficar bom. O meio de campo do Flamengo não está acontecendo nada, um time lento, a defesa demorando a dar combate. Quer dizer, eu, flamenguista, o time do Flamengo, eu até fiz um levantamento aqui no futebol hoje, foi o primeiro e o segundo jogo do técnico Sampaoli, eu achei que o Flamengo estava melhor. Agora eu vou dizer, o Flamengo está entrando em todos os jogos sem motivação. É um time que tinha muita motivação, dava exemplo de motivação. Mas hoje não é mais assim, né, Pedro? Hoje não é. É um time comum que está jogando por resultado, não por ter futebol. Está acontecendo isso com o Flamengo. E é isso, meus amigos. O Flamengo realmente venceu, melhorou na tabela, mas não convenceu. Conforme o Pedrão falou, concordo com ele, eu acho que o Flamengo hoje não é um time a se figurar entre possíveis campeões, porque muita gente fala assim, amigos e amigas, dizem o quê? O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. A gente já falou que mais de uma vez, ter o elenco mais caro não significa dizer que tem o melhor elenco. O Flamengo hoje não é mais o Flamengo que foi há anos atrás. Não é mais. É verdade. Tem uma barca ali, jogadores que já deram o que tinham que dar. Só que o quê?
fica com essa coisa de bater no peito e Flamengo. Não, Flamengo, só para terminar, Pedrão, o Flamengo é um time de futebol, é um clube de futebol como qualquer outro. Precisa de renovação, precisa de jogadores jogando o seu melhor. Pedrão, fecha para falar o Botafogo pra gente fechar o programa. Fechar rápido. O Cebolinha hoje é um jogador assim irreconhecível. O Pulgar é um jogador que também para mim eu não vejo nada. O próprio chileno está jogando aquele futebol. Vidal. O Vidal está jogando aquele futebol mais ou menos. O Flamengo precisa renovar. Beleza. Torcida flamenguista. Eu quero que o Flamengo tenha aquele grande time que eu elogiei aqui no futebol hoje muitas vezes. Hoje eu vejo um time comum, sem molho na carne. É um time sem molho. Beleza, Pedrão. Por hoje estamos chegando ao final. E só para frisar, né, não falando do Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, porque está jogando agora, nesse momento, buscando manter a liderança, embora mesmo que não ganhe, continua como líder a 1 ponto à frente de Palmeiras e Fluminense, que estão com 14 pontos em 6 jogos. Pedrão, pra gente finalizar, você finaliza o programa. Amigos e amigas, eu tô finalizando minha parte aqui, uma excelente semana toda, excelentes vibrações, e até o próximo Futebol Hoje. Pedrão, termina nosso programa aí. Botafoguense, vocês estão de parabéns. Aquele time que ninguém acreditava, já ganhou um conjunto, fez uma partida impecável contra o Corinthians, deu de 3-0, podia ter dado demais. Vamos lá, Fogão, tá bem. Valeu, gente. Até semana que vem.